Em geral, sobre a Saint-Gobain, a Abrasivos, aqui eu sou do Polo Abrasivos, para quem não conhece também, explicar um pouquinho rapidinho do grupo, mas falar um pouquinho da Salesforce aqui, como a gente já tem trabalhado há mais de 10 anos aí com a Salesforce implementação e um pouquinho de Analytics, com certeza. Aqui uma breve agenda, só para a gente ter uma ideia, então vou tentar passar por todos os pontos aqui. Rapidamente, como foi comentado anterior, também não sou da área de TI, sou publicitário de formação, mas já estou no grupo há 12 anos na Saint-Gobain, já trabalho com o Salesforce há quase 10 anos aí. Fiz a implementação junto com uma consultoria, hoje sou desenvolvedor, sou Ranger, acho que muitas pessoas devem ser já Ranger aqui na sala, e hoje sou gerente de soluções digitais. Aqui está a minha equipe também, que só para apresentar, também não é um mérito meu, tem algumas pessoas da minha equipe aqui, mas é importante mostrar que hoje todo o sucesso da Saint-Gobain dentro do desenvolvimento de Salesforce vem também de uma equipe desenvolvida interna. Então hoje a gente trabalha todo o desenvolvimento interno, então eu tenho administradores, desenvolvedores de alto nível e toda a parte dentro de casa. Então hoje a gente está numa média de 10 pessoas aí dentro da minha equipe técnica. A Saint-Gobain, para quem não conhece, ela é uma empresa, um grupo francês. Eu trabalho na unidade voltada de abrasivos, então só para a gente ter um overview do que eu estou falando, qual que é a minha empresa, só para aproveitar também fazer um merchan, né? A gente também está aqui para isso. Então, aqui são as marcas principais, talvez vocês vão conhecer, parte de abrasivos, lixa, rebolo. Então essa é a empresa, a indústria que a Saint-Gobain Abrasivos é. E o que é o case de sucesso? Vamos começar aqui com o famoso problema que todas as empresas têm, uma questão de analytics. Quase todas as empresas têm um problema de BI hoje, a parte de como eu vou analisar uma quantidade de dados imensa, questões de reportes, informações que vêm de diversas áreas, como é que eu vou fazer essa questão acontecer? Sendo que antigamente, ou ainda em muitos casos, tudo é em Excel. Diversas planilhas feitas por diversas pessoas, com diversos filtros diferentes, e quando você chega num fechamento, ou em qualquer momento você tem que validar aquela informação, o que você tem? Números divergentes. O que foi feito no primeiro momento do caso? Foi feito em uma plataforma de BI não Salesforce. Foi desenvolvido o primeiro passo. Foi feito o quê? Desenvolvemos todos os relatórios, um monte de informações, tiramos de Excel o máximo que podia, tivemos uma grande evolução. Então aqui você vai ver a quantidade de logins de usuários usando relatórios, um monte de melhorias, mas qual o grande problema? E não sei se todo mundo está vendo aqui embaixo, mas a versão da ferramenta que eu usava é uma versão não mobile e o database da ferramenta atualizava 2 vezes por dia. Então, na verdade, eu tinha D-1 todos os dados. Chegava em fechamento, chegava em momentos importantes, a diretoria e o alto nível da empresa falava: isso para mim não serve para nada, roda os Excel, porque é o que eu preciso ter para executar as informações. Segundo passo, o que a gente acabou fazendo? Vamos fazer no Salesforce. Então, o Salesforce para nós não é um CRM, é uma plataforma de desenvolvimento. Versão Classic também, já passei bastante trabalho com ele. O que fizemos? Desenvolvemos tudo em Visual Force, fizemos aquele monstro, um monte de Apex, classe, um monte de coisa. O que aconteceu? Salesforce veio com o Lightning. Super feliz, tivemos a migração, depois eu vou falar um pouquinho da versão Lightning, mas eu tinha quase 80% da minha org é customizada, então eu uso muito plataforma. E é verdade, tá? A gente apanhou muito com eles. Então, é super importante essa questão também de falar, esse momento que a gente migrou, conseguiu executar muita coisa, continuou tendo uma evolução muito importante na utilização do Lightning, tem um benefício, mas enfrentamos o segundo grande desafio, que foi o quê? Não temos cubo. Não ela tem uma forma de fazer merge de algumas coisas, mas não é um BI. No final das contas, o Salesforce não é uma solução de BI em si. CRM é um CRM, a plataforma Sales, tudo. E, além de tudo, a gente tinha uma manutenção muito grande de classe de Apex. Então, a gente tinha muitas queries, muita coisa de banco, questão de performance, muitos problemas a gente começou a enfrentar. Foi aí, então, que a gente começou a fazer realmente o quê? Um levantamento do que realmente a gente precisava e o que a gente esperava de uma solução. O que a gente fez? A gente precisava de uma solução rápida, onde os dados que eu já tinha em casa pudessem ser reaproveitados, onde eu não tivesse que recriar um banco de dados, tá? Facilidade no desenvolvimento, seja uma linguagem mais moderna, uma coisa mais próxima. Muitas soluções estão de BI, existem algumas linguagens um pouco mais antigas, onde hoje tudo é web, tudo essa parte mais moderna, cloud, etc. Onde você tem que mexer com mainframe, etc. Parte de SQL, etc. Então a gente queria sair um pouquinho disso, buscar uma solução mais prática.
Principalmente, simplificar a questão dos códigos, então diminuir a quantidade de Apex, usar Apex só para lógica de negócio e não ficar fazendo query para dar resultado de aggregate, essas coisas, para dar resultado em relatório. E a sinergia com o que a gente já usa na empresa. Que hoje, para vocês terem ideia, a gente está com mais de 400 usuários dentro de Salesforce, a gente também a gente usa comunidade, a gente usa licenças diversas de sales e etc, etc. Então, a empresa já é uma empresa que utiliza muito o Salesforce, só que a gente precisava ter essa sinergia. E a parte mais importante é buscar a maior frequência, que a gente tinha aquele problema do BI antigo também, que atualizava só em 2 vezes ao dia. Então aqui, onde a gente já coloquei até um pouquinho vermelho, é importante ressaltar, hoje ainda é uma solução de BI, o Analytics ele não atualiza online, frequente, ele tem uma questão de hora em hora em schedular alguns bancos de dados, tudo, então é importante vocês lembrarem que ela não chega a ser online, mas já traz uma proximidade e uma frequência muito grande para nós. E o que foi feito então, conversando com a Salesforce, fomos buscar um teste piloto, onde a gente fez o quê? Inicialmente, Trailhead. Podem parecer brincadeira, mas sim, eu dediquei uma pessoa da minha equipe full time para estudar Trailhead. A gente pegou, fez todas as trilhas referentes a Analytics, começamos a fazer pilotos e demos, entramos em contato, nós somos clientes Premier, então a gente teve a possibilidade de ativar um acelerador com a Salesforce. Para quem não conhece, eu indico e questionem a Salesforce sobre quem é isso, quem é cliente. É uma coisa super importante, super válida, ajuda demais. Eles não vão fazer nada, mas eles vão ajudar demais a vocês entenderem tudo o que precisa acontecer. Eu sou muito apto, eu não entendia, hoje eu faço um por mês e olha se não faço mais. Quando eu acabo um, já chamo outro, que é muito importante e ajuda bastante. O outro ponto importante foi definir o escopo, como a gente começou bastante aqui, definir qual que foi o processo. Inicialmente o processo foi voltado para vendas. Então a gente queria ter uma agilidade em fechamento para enxergar o quê? Gestão de vendas no geral, faturamento, entrada de pedido, pendências e budgets. Online no máximo tempo, com todas as informações e tentar montar um dash super interativo. A gente teve que fazer o entendimento das origens dos dados, porque a Samoban tem vários datasets onde a gente consegue ter dados, então a gente foi identificando e montando a estrutura para conseguir montar essa parte. SQL ou SQL, quem não conhece, é uma linguagem específica para programar dentro dos selects do Analytics. Foi uma coisa muito importante para a gente, teve que aprender um pouco isso. Quando você vai fazer uma parte de Lightning, é super importante vocês entenderem o Lightning Component, foi muito importante entender essa parte quando a gente falou de Analytics e realmente entender que também pode ser customizado. A gente conseguiu criar customizações de dashes, como por exemplo um mapa que eu vou mostrar daqui a pouquinho interagindo. Então, o que mostrou foi tirar um pouco do paradigma que a gente encontrou no mercado, que todo mundo falou, não, usem as outras plataformas de mercados, de analytics, que são muito mais potentes, e na verdade o que a gente acabou encontrando foi a mesma flexibilidade que a gente tem já como Salesforce, como plataforma dentro do Analytics, as mesmas aberturas e conseguindo fazer programação, configuração e qualquer tipo de cubo e tendo o mesmo resultado como qualquer outra plataforma. O que a gente foi feito? Então foi feita a primeira fase de levantamento e estudos, essa parte de Trailhead e todos os outros desenvolvimentos em torno de 2 meses que a gente fez a evolução, e depois mais 2 meses de desenvolvimentos e ajustes para finalização. Então, para a gente começar a exemplificar um pouco, esse aqui é o exemplo do Dataflow que a gente montou só para esse painel específico. Cada caixinha aqui, para quem não conhece, é um relatório, um objeto que vai fazendo merge com outro. Isso aqui são os cubos onde eu vou fazendo as relações e montando os filtros para conseguir chegar no relatório que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então isso aqui é um dos exemplos de um deles que a gente montou. Então isso aqui é quando a gente roda para conseguir trabalhar todos os dados para conseguir colocar na tela inicial lá do painel. Isso aqui é um exemplo de SQL. Então, o que é? Eu preciso fazer um select específico sobre uma questão, um filtro, onde não por padrão eu consigo arrastar e montar. Então, aqui mostra toda uma questão de eu consigo desenvolver vários métodos e montar a estrutura para conseguir chegar no resultado onde eu preciso fazer a seleção específica daquele gráfico, daquela informação. E tudo isso foi feito para chegar em que objetivo?
Esse aqui é o exemplo. Então isso aqui é um dash hoje que a gente acompanha, onde ele é todo interativo, onde ele vai fazendo acompanhamento de todas as informações de faturamento. Então isso aqui é uma versão demo que eu montei com os dados fictícios, mas só para vocês terem uma noção que tem toda uma interação. Então eu vou clicar em algum momento, todo o painel é filtrado sobre aquilo, ele vai pegando cada filtro. Então é por uma região, por uma cidade, ou por um vendedor, ou por uma linha de produto. Todas aquelas informações vão sendo automaticamente filtradas e trazendo um poder muito grande para quem está fazendo a gestão. Então, quando você entra num nível de gerente de vendas, que ele precisa enxergar toda a empresa dele, enxergar o que está acontecendo em real time, ou aqui em uma hora, o máximo de informação, entender do que está acontecendo de pendência, faturamento, como é que está acontecendo entrando, tudo isso é filtrado aqui num único painel. Então a diferença e a evolução que você tem de um painel Lightning ou de um painel já standard por uma ferramenta dessa são os poderes de interação e os cubos que você consegue criar. Eu não entrei muito em detalhe, mas aqui eu fiz a visão geral, mas se vocês olharem aqui ainda tem um gráfico específico sobre pendência, um outro específico sobre faturamento, outro sobre entrada de pedido. Então eu consigo fazer a visão geral de tudo que está acontecendo e todas as evoluções. Então o grande poder do Analytics é isso, e além de tudo, essa parte é toda mobile. Então hoje toda empresa está utilizando no iPhone ou no iPad, isso aqui eles conseguem acompanhar. Então hoje, por exemplo, é dia 28, fechamento, exatamente, eles estão acompanhando tudo por aqui e vendo o fechamento da empresa por esses gráficos. E não deixando de falar, aqui foi a minha aventura, um pontinho aproveitando o que foi falado, a gente fez a migração do Lightning em 3 meses, como? Exatamente como foi conversado. A gente fez todo o processo de levantamento e entendimento das necessidades, a gente tinha muita Visual Force, muitas customizações, não migramos tudo de uma vez, os 3 primeiros meses não foi tudo, a gente pegou os principais pontos que quebraram, migramos os principais processos, entendemos e identificamos todos os pontos críticos para os usuários, melhoramos sim alguns processos. Então, cadastro de cliente, a gente tinha um problema sério lá na parte de criação de cliente, a gente fez uma melhoria, fez um processo muito mais otimizado para que os vendedores e a equipe aceitassem. Além de tudo, quando foi feito o lançamento? Numa convenção de vendas, onde ficamos 3 dias full time com eles, fazendo treinamentos, explicando a mudança, trazendo valor, e sim, ocultamos o botão lá de cima. Tá? Então, para quem está acostumado com o famoso botão, não, a gente tirou e teve que sofrer um pouquinho. É doloroso, desculpa, mas no final das contas, hoje a gente já está há mais de um ano mais ou menos com a migração, super bem aceita. Hoje a versão, uma das coisas que eu comento também bastante é a questão do mobile, migrando para o Lightning, o Salesforce One, que é antigo, né? Agora é Salesforce Mobile, não sei mais os nomes, mas ele ficou... É mobile só, né? Ele ficou muito mais entendível, porque antes ele não fazia sentido nenhum com o Classic, porque você entrava no Classic, entrava lá, você não entendia o que era pareciam sistemas diferentes, hoje eles fazem muito mais sentido. Eu tive a possibilidade de ter no Dreamforce, eu sei que está vindo uma versão muito melhor ainda do mobile e ainda muito mais conectada com o Lightning, então com certeza eu sugiro e aconselho a qualquer um, migrem para o Lightning, por mais que doa, mas vai valer muito a pena daqui a um tempo, mas aprendam Lightning Component, isso é super importante. Eu acho que para quem é desenvolvedor ou gosta de customizar tanto o seu esforço quanto precisa, não percam essa oportunidade de migrar e fazer toda essa parte. E é isso, eu falo rápido e eu acabo... Mas a ideia era essa, era passar um pouquinho da visão sobre o Analytics. Não sei se alguém tem alguma dúvida, uma pergunta. Obrigado. A parte de relatórios e métricas que você criou, teve alguma dificuldade de quantidade, por exemplo, de linhas que você está lendo? Olha, então, eu vou falar bem a verdade. Hoje a gente está rodando na casa de milhões, esses gráficos que eu estou falando de faturamento, dentro de... Pra você ter ideia, eu rodo item a item de cada nota fiscal ou de cada pedido para gerar aquela informação. Não tive nem próximo a nenhum limite ainda, está bem longe. E assim, um dataset, um dataflow desse que a gente acabou de ver, aquele modelo ali, ele roda em torno de 15 a 20 minutos. Então, como a gente tem um schedule máximo de 1 em 1 hora, então ele está dentro da margem, não tive nenhuma proximidade de estourar nenhum limite ainda em relação a isso. Roda super tranquilo.